Olá, sejam bem-vindos ao Record Entrevista de hoje. Que gostoso contar com a sua companhia. E é claro, vamos falar um pouco de clima hoje? Clima mais frio. E com o clima frio, é claro, que aumenta as doenças respiratórias. Então a gente vai saber tudo sobre essas doenças, também falar sobre prevenção, tratamento e muito mais com o pneumologista Dr. Tauir, que vai tirar várias dúvidas, viu? É a partir de agora no Record Entrevista de hoje, que já está no ar, contando com a sua companhia. Vem comigo! E o nosso entrevistado de hoje é o Dr. Emanuel Tauir, ele que é pneumologista aqui em São José do Rio Preto, e é claro, mudou o tempo, né? Tá chegando aquelas doenças respiratórias, muita gente que tem rinite, já sabe como é. E a gente vai bater um papo com ele e tirar várias dúvidas. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Vamos lá, doenças respiratórias. Estamos saindo de uma pandemia, né? Graças a Deus, né, doutor? Mas, é claro, todo mundo tem um cuidado especial, principalmente nessa época. E a gente quer saber por que as doenças respiratórias atacam tanto, principalmente quando cai a temperatura, doutor? Então vamos lá, geralmente a gente tem uma combinação de fatores, né? O ar mais frio já é um irritante das nossas vias aéreas, combinado com a diminuição da umidade do ar, há uma maior suspensão de partículas inaláveis que vão adentrar o nosso sistema respiratório e causar irritação e inflamação. E daí onde começam os sintomas, né? Os sintomas variados de coriza, congestão nasal, irritação, dor na garganta, tosse, né? Bem como alergias de pele e alergias oculares. Por exemplo, então a doença respiratória, ela dá uma alergia de pele também, que é a gente vê aquela vermelhidão no rosto, é tudo de doença respiratória, então, doutor, não é certo? Pode estar associado, né? Mas muito associado com a baixa umidade e ao clima frio. Sim. Bom, a gente deu sorte que ainda não secou muito, né? Caiu a temperatura, mas caiu uma chuvinha aqui na nossa região, acho que em várias regiões aqui. E doutor, principalmente nessa época, a gente começa a tirar as mantas, os cobertores, os agasalhos, né? E as pessoas têm que ter um cuidado especial também. Perfeito, né? Geralmente os agasalhos, os cobertores ficaram muito tempo guardados, né? E ficam sujeitos a fungos, bactérias, vírus, ácaros, que também, ao retirar do guarda-roupa, e se não houver uma lavagem prévia, né? Uma higienização prévia, essas substâncias vão adentrar a via respiratória e vão também contribuir para a irritação e exacerbação das doenças que a pessoa provavelmente talvez já tenha, né? O que acontece muito é a pessoa já tem uma doença respiratória, uma rinite, uma asma, e ela descompensa. Bom, aí então a pessoa fala, nossa, mas eu limpo tanto minha casa, eu sempre tiro os cobertores, as mantas, eu limpo. Mas nada como uma boa lavagem, né, doutor? Para tirar realmente todos aqueles fungos, bactérias, porque na realidade aqui em Rio Preto, na nossa região, a gente tem o quê? 3 meses de frio aí no máximo, né? E tudo é bem mais quente, né? Então usa-se muito pouco realmente as roupas e as roupas de cama de frio, né? Perfeitamente, né? O período de frio realmente aqui na nossa região é pouco, igual você disse, mas o ar fica muito seco e essas substâncias ficam presentes no ambiente por mais tempo e nós acabamos inalando-as, né? E assim, uma dica especial, doutor, é melhor ventilar, mesmo com frio, mesmo com a poeira, abrir sempre os ambientes na época do inverno, do outono e do inverno, né? Perfeito. Uma das principais recomendações são evitar aglomerações e deixar os ambientes ventilados, né? É uma situação que já existia essa indicação e que com a pandemia da Covid-19 isso se divulgou mais, né? Então, deixar os ambientes ventilados, né? As pessoas evitar que elas não se aglomerem, porque no frio a tendência das pessoas fecharem as portas, janelas, para aquecer o ambiente, acabam se aglomerando e dissemina muito mais doenças, né? Então, manter o ambiente limpo, arejado, né? Com pessoas com menos aglomeração possível, é o recomendado.
Quer dizer, então continua essa mesma recomendação. A gente já vai falar então da pós-Covid agora que a gente entrou no assunto. Doutor, vivemos aí 2 anos, né, de pandemia, agora saímos da zona de risco, mas claro, para todo mundo saber, o doutor como um profissional renomado da área, o vírus continua aí. Perfeitamente, exato. Saímos da situação de emergência, né? Mas os casos persistem, né? Numa menor quantidade e uma menor gravidade também, né? E é uma tendência de que a doença seja endêmica, ela vai continuar no nosso ambiente por um período, né? Não sabemos o quanto ainda, e devemos seguir todas as recomendações preconizadas para que evite a disseminação e os novos contágios. E ainda falando da pós-pandemia, agora a gente vai falar do pós-Covid, né? A gente ouve várias pessoas relatando sobre sequelas da doença, né, doutor? E agora com essa volta das doenças respiratórias, agora com o clima mais frio, isso pode agravar ou essas sequelas são coisas que vão sumir com o tempo? As pessoas têm muita dúvida sobre isso, né, aqui no consultório também. Bastante dúvida, né? Pacientes que tiveram uma Covid grave, com um comprometimento pulmonar aí importante, alguns ficaram com sequelas, né? E aí, exposto a esse ambiente frio, ambiente seco, né? Pode ser que exacerbe ou descompense a doença, né? Para os casos mais leves, né? São sintomas mais típicos, que é a fadiga, a fraqueza, o cansaço, a falta de ar, talvez a queda de cabelo. Isso, com o tempo, a tendência é de melhora, né? Obviamente, com acompanhamento médico adequado, os exames pertinentes para cada caso, né? A pessoa se reabilita, né? Mas a preocupação maior são os pacientes que ficaram em UTI, que foram entubados, que realizaram aquele procedimento de traqueostomia. Esses pacientes requerem um cuidado maior. Cuidado maior, atenção maior e é claro, com todo esse surto, com essa pandemia que a gente viveu, antes a pessoa estava gripada, ela falava assim, vou tomar um remédio, vai passar, né? Fazer um repouso aí de uns 2, 3 dias e não procurava muito ajuda médica. Doutor, mudou esse conceito? Hoje as pessoas, surgiu uma gripe, um resfriado, elas já procuram o médico para saber, para fazer exames, elas estão mais cautelosas? Estão mais cautelosas, sim, né? Que é a recomendação de praticamente todas as doenças, né? Que você faça um diagnóstico e talvez inicie aí o tratamento, mesmo que seja o tratamento dos sintomas, né? E com o advento da pandemia da Covid-19, as pessoas estão mais receosas e acabam procurando tratamento para que, na preocupação também de que seja Covid-19, né? E sempre fazendo exame, né, doutora? As pessoas ainda estão procurando bastante a testagem? Procura bastante, né? Às vezes eles procuram primeiramente o suporte do pronto-socorro, das emergências, né? Que conseguem fazer a testagem, ou outros locais que façam, né? E depois vem para o segmento ambulatorial nas consultas médicas. Para falar das doenças mais conhecidas, então, a gente citou rinite, né? A gente falou da Covid-19, que a gente viveu nessa pandemia, e tudo a gente sabe, o medo que todos têm. A doença dos pulmões, né? A pneumonia, algo que agrave mais. Quais as doenças que podem acarretar uma pneumonia e as mais comuns, doutor? Nós temos a própria pneumonia, que ela pode ser de origem viral, causada por vírus. No caso da Covid-19, H1N1, H3N2, ou pneumonias causadas por bactérias, que são as mais comuns. Existem pneumonias por fungos, mas as mais comuns, vírus e bactérias. Essa época também ocorre a descompensações das pessoas que tenham asma, né? Sim. Popularmente as pessoas conhecem como bronquite. O nome mais correto é asma brônquica, né? E existe aquelas pessoas que adquiriram a doença pulmonar obstrutiva crônica, conhecida como DPOC, Sim. que foram pessoas expostas ao cigarro, à fumaça, ou que trabalharam em carvoarias, né? Então ocorre muitas descompensações das doenças de base, bem como as um pouco mais simples, como a rinite e sinusite também. Sim.
Então, qualquer sintoma, melhor coisa. Procurar um atendimento, um pronto atendimento e não sumindo sintomas, procurar um médico. Perfeitamente, né? Pode procurar já direto o especialista, né? O seu médico de confiança, né? Caso não consiga adentrar a uma emergência, para que receba um tratamento imediato aí e faça um diagnóstico e não fique protelando, né? Não fique no achismo, né? Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. A automedicação temos que tomar muito cuidado também, né? Isso é um ponto. Pode mascarar, né? Principalmente nos casos de tosse. Vamos lá então, porque quando eu estou com um especialista renomado como o doutor, eu gosto de entrar nesse ponto. Doutor Google, né? Exatamente. Muita gente consulta ele primeiro, mas gente, tem muita coisa boa ali, tem muita coisa que a gente aprende, mas no caso de saúde tem que ter aquele pé no chão mesmo. E a automedicação, então, doutor, pode agravar muita coisa? Pode agravar. Por exemplo, nos casos de tosse, né? A tosse, a gente tem que saber a origem da tosse, né? E não tomar um xarope. Olha, né? Só. Porque a tosse, ela pode vir de alguma infecção de via aérea superior, né? Pode vir da parte de orofaringe ou da parte pulmonar inferior, além de outras coisas, né? Doença do refluxo gastroesofágico, né? Tem medicamentos que causam tosse. Então, se a pessoa tem uma tosse, tem que investigar a origem para poder tratar a causa base. Talvez ela se automedique com os xaropes, com antialérgicos, que nas farmácias tem acesso fácil, e ela acaba mascarando a doença. E agravando, né? E agravando, né? Retardando o diagnóstico e o tratamento, né? Eventualmente, era uma infecção de via aérea superior e o xarope foi pertinente e resolveu, eventualmente. Mas, na maioria dos casos, sempre mascara e protela o diagnóstico. Se a pessoa tem uma tosse decorrente de um refluxo gastroesofágico, quer dizer, os xaropes não vão fazer efeito, não vai pertinente. Ela tem que tratar o refluxo gastroesofágico. E normalmente essas tosses de refluxo é depois de uma alimentação, tem todo esse trabalho de pesquisar também, né, doutor? Porque na realidade, numa consulta, os exames tudo é uma pesquisa para saber a origem, né? Exatamente, a gente investiga a causa de tosse, né? Devemos lembrar de outras doenças, né, que aumentou também o número de diagnóstico, é a tuberculose. Né? Vamos então, lá. Não podemos negligenciar essa doença, que no Brasil ela ainda tem índices consideráveis. Para a gente finalizar esse bloco, então, explica um pouquinho sobre a tuberculose para a gente, doutor. Vamos lá. Tuberculose é uma doença que no Brasil aumentou, tem uma epidemia, uma incidência grande ainda, e que ela vai dar sintomas, pode dar sintomas clássicos, como tosse, febre, suor noturno, perda de peso, né? E que com alguns exames de escarro, raio-x, tomografia, a gente consegue fechar o diagnóstico. E é uma doença grave a tuberculose? Perfeitamente grave, requer um tratamento longo, um tratamento de no mínimo aí 6 meses. Então, e que muitas das vezes o diagnóstico não é tão simples assim, não é tão fácil, né? Às vezes a pessoa não consegue coletar o material para fazer exame, que é o escarro, né? E aí a gente tem que lançar a mão de outros artifícios para que a gente feche o diagnóstico. Quais as causas, doutor, da tuberculose? A tuberculose é causada pelo micobactério, né? É uma bactéria, é uma bactéria, tá? Que vai adentrar as vias respiratórias pelo contato próximo, né? E se alojar principalmente nos pulmões. Sim. Mas podemos ter tuberculose na parte pleural, né? Onde é o revestimento do pulmão, tuberculose ganglionar, né? E outras regiões do corpo também. Gente, tuberculose, às vezes o pessoal fala, nossa, é uma doença muito antiga, os antigos que comentam. Precisa ter uma atenção especial. Às vezes ela não está aí muito em evidência, né, doutora? A gente teve até uma cantora famosa, sertaneja, da Simone Simaria, né? A Simaria, se não me engano, que fez um tratamento, veio à tona tudo isso. Então, gente, atenção aí às dicas do doutor. Vamos parar um pouquinho então? É rapidinho, é o tempo do pessoal tomar um cafezinho aí, rápido. A gente está de volta para falar um pouco mais
sobre as doenças respiratórias com o Dr. Tauir, muito conceituado aqui em São José do Rio Preto. E é claro, está esclarecendo muita coisa, tirando muitas dúvidas, principalmente agora tá fresquinho, tá friozinho, né? Então, a gente vai saber muito mais, não saia daí. E o Record Entrevista de hoje já está de volta, falando sobre os fantasmas agora, né, do clima frio, rinite, gripe, sinusite. E é claro, a gente não pode esquecer que estamos saindo de uma pandemia. E quem está tirando todas essas dúvidas pra gente é o Dr. Tauir, que é pneumologista. Doutor, vamos falar então da H3N2, né? Por que surgiu tantos diagnósticos dela e ela veio à tona agora? Foi por causa da Covid-19, da pandemia, ela foi mais investigada? Só para a gente saber um pouquinho. Perfeitamente, né? Como se fazia as testagens para a Covid-19, né? Começou-se a testar, a investigar a influenza H1N1 e H3N2, né? Que H1N1 já existia, a gente já conhecia ela, né? Perfeitamente, né? H3N2 já existia e começou-se a fazer mais diagnósticos, né? Pelo aumento da testagem também, né? E para fazer o diagnóstico diferencial que a gente chama, né? Não era, a pessoa teve uma pneumonia, né? Não era Covid, e sim por H1N1 ou H3N2. São bactérias, vírus, elas, como a pessoa é acometida por essa bactéria, do mesmo jeito da Covid, é o contato, como prevenir? Isso, na verdade, o vírus, né? É um vírus respiratório, né? E vai transmitir pelo contato próximo, por aerosóis que a gente chama, né? Gotículas, né? Que nós expelimos ao falar, tossir, espirrar, né? E que vai adentrar a via aérea da pessoa que está próxima e vai atingir todo o trato respiratório e provocar sintomas variados, né? Desde uma coriza, uma congestão nasal, uma infecção de garganta, até uma pneumonia. E a gente vem acompanhando bastante, doutor, principalmente agora, nessa época as crianças sofrem, né? As doenças respiratórias parece que começam nelas, né? Nas crianças, nos idosos. E assim, o que fazer para prevenir ainda mais com as crianças e os idosos? São as populações de risco que a gente chama, né? Se você me permitir, são as crianças de menores de 5 anos, pessoas com mais de 60 anos ou pessoas que têm doenças crônicas, como diabetes, HIV, pessoas que usam corticoide por muito tempo, né? São as imunossuprimidas, pessoas que fazem tratamento para câncer ou fazem quimioterapia, têm uma imunidade, uma resposta imune mais baixa e acabam tendo maior facilidade de aquisição. E a recomendação vale para eles e vale para todos nós também, né? Evitar os ambientes fechados, né? Manter ventilados, higiene de mãos, né? O álcool gel, lavar as mãos, tudo continua. Continua, né? Principalmente, né? Lavagem de mãos, né? Água e sabão, ou álcool gel, ou ambos, né? Colocar umidificador nos ambientes, né? Umidificador nos quartos, na sala das pessoas. Não precisa deixar muito tempo, né? E essa dúvida então, por exemplo, umidificador de ar. A gente vai dormir, quando o tempo está seco, liga lá, deixa a noite toda. Tá errado, doutor? Às vezes muito tempo, né? Aonde cai aquela vaporização da água, pode ficar um ambiente muito úmido, né? E proliferar fungo. Principalmente na parede também, perfeitamente. Né? Então, entre 2 a 4 horas e fazer um revezamento do local onde ele fica, um revezamento de ambiente, né? Sim. Além do que a gente tinha falado de limpeza de cobertores, né? Cortinas, tapetes, isso tem que ficar bem higienizado. Higienizado, ambiente não muito seco, sempre trabalhando com umidificação, né? E tudo para prevenção. Agora vamos lá, doutor. E ela, que fez parte da nossa vida durante 2 anos, tem muita gente que ainda não deixou de usar a máscara. E aí, doutor, qualquer dúvida, é bom usar? Exatamente, né? Se você tem sintomas respiratórios, né? Você não precisa de uma, talvez, recomendação, né? De um órgão oficial, né? Se você tem os sintomas respiratórios, tosse, coriza, congestão nasal, é de bom senso que talvez
você use a máscara, né? Que é o que os orientais sempre fizeram há tanto tempo, né? Principalmente se você vai adentrar em um local que é fechado, que não tem a ventilação adequada, né? É de bom senso, né? Que a gente utilize a máscara. E nos hospitais continua a obrigatoriedade do uso, né? Na parte de saúde. Então, gente, que você tenha sempre a máscara aí para a hora que precise, porque ela nos protegeu tanto, doutor, e vai continuar protegendo, né? Perfeitamente, né? Na medicina existe uma situação que a gente não aprende em nenhum lugar, que se chama bom senso, né? Sim. Então, e que com o dia a dia a gente vai aprendendo e vendo que respeitar as orientações e talvez usá-la, né, nas horas adequadas. Exatamente. Vai fazer bem para todos nós. Como a gente conviveu tanto com ela, com a obrigatoriedade, a gente acostumou e é algo muito benéfico para nós. Para finalizar o nosso bate-papo, doutor, eu quero saber, a gente fala tanto de imunidade. A imunidade baixa, que causa mais doenças, tanto respiratórias como outras doenças também. E aí, como a gente cuida da nossa imunidade? Alimentação? Perfeito, né? É uma recomendação que vale para várias doenças, né? Várias situações, né? Uma alimentação regrada, realização de exercício físico, né? Hidratação, né? Beber água, principalmente nessa época que vai vir o tempo mais seco, né? Vacinas, né? A gente precisa estar atento ao calendário vacinal, né? Principalmente as pessoas de maiores riscos, né? As crianças, os idosos, os pacientes com câncer, né? As gestantes e os demais pacientes que tenham a imunidade baixa, né? Mas viu-se que todo mundo precisa estar com o calendário vacinal em dia. A gente já toma vacina ao nascer, né? Ao nascer a gente já é vacinado, né? E aí segue todo um calendário. Então, as vacinas vão continuar, são benéficas, né? Houveram muitas discussões, mas todas são benéficas, né? Se você tem dúvida, consulte o seu médico, ele vai te esclarecer, né? E vá lá e realize a vacinação pertinente. É porque houve muita disseminação de informações. Antes, doutor, nunca a pessoa perguntou quanto que a vacina protegia, quem fabricava. Por ter todo esse comentário da pandemia, o doutor acha que é por isso que gerou tantas dúvidas e tantas coisas? Essa vacina é melhor, essa não? Foi por causa disso, não? O acesso à informação é muito grande, né? Muito rápido, né? Se dissemina muito fácil, né? E talvez, ao invés de informar, gerou um pouco de confusão, medo, apreensão, né? É uma situação nova que todo mundo vivenciou. Que para a medicina, para os pesquisadores, também foi tudo novo, tudo né? Tudo novo, né? A gente aprendeu convivendo, a gente aprendeu no dia a dia, né? Não havia estudos, né? Mas as vacinas para a Covid-19 esvaziaram as UTIs, Olha, né? Que maravilha, a gente está vendo o índice aí, né? Exatamente, né? Eu vivenciei isso, esses 2 anos, elas esvaziaram. Obviamente vão surgir novos estudos, novas situações, né? Mas houve uma urgência de vacinação e elas foram, a princípio, né, benéficas, esvaziaram as UTIs, controlaram, tiraram a urgência da doença, da pandemia, e agora os estudos seguem, a vacinação segue, e na dúvida, procure o seu médico de confiança, procure um especialista para tirar todas as dúvidas. Doutor, para a gente finalizar, então, vacina contra a gripe, de extrema importância. Ela começa, né, nas pessoas mais idosas, tem vários patamares até ela chegar para toda a população, mas todo ano ela protege mais, tem vários estudos, ela vai mudando, então ela é de extrema importância também agora, né? Perfeito, né? Os vírus sofrem mutações, né? As vacinas tendem a ser renovadas e todo ano é recomendado que se vacine. Sim, então, hora que chegar para todo mundo, muito bom vacinar contra a gripe, a vacina contra a Covid-19, tá aí, tá sobrando até vacina agora, acabou aquela loucura, aquela correria, gente, mas proteção acima de tudo. Finalizando, doutor, muito obrigada pela sua participação. Eu gostaria que o doutor deixasse o endereço do consultório para quem quer ter mais informações e, é claro, ficou curioso para mais informações do doutor nesse nosso bate-papo tão esclarecedor. Eu que agradeço, muito obrigado aí ao convite, né? O endereço do consultório é na rua Lafayette Espínola de Castro, 1451, número.
Na Boa Vista, bem próximo à Santa Casa aqui de São José do Rio Preto. Reforçando então, qualquer dúvida, consulte o médico. Consulte o seu médico de confiança, consulte um especialista. Melhor coisa que tem a fazer. E acima de tudo, cuidar da saúde, né, doutor? Perfeitamente. Com saúde a gente tem tudo. Tudo se resolve. Com certeza. Muito obrigada pela sua participação. A gente fica por aqui. Mas é claro, no próximo domingo tem mais informações e entretenimento aqui no Record Entrevista pra você. Quem tá chegando cheio de saúde é meu amigo Gentil Rossi, com o sucesso de todos os tempos, para deixar o seu domingo ainda mais especial. Fiquem com Deus, um super beijo, se cuidem, cuidem da saúde e domingo que vem a gente tá de volta. Tchau!